Lá comigo, quando nós fomos para o novo templo, nós vamos para lá para ser curado, porque Deus vai mandar enfermos, doentes, pessoas doentes lá para ser curado. A igreja precisa crescer mais em almas para o Senhor, amém? Então deixa o Senhor, Pai, aqui está o teu servo, ó Deus, eu passo a responsabilidade para ele agora, Senhor, ó Deus, da tua palavra, que vai ministrar sobre a tua igreja, Senhor. Receba o teu filho aqui, ó Pai, tudo que ele vai ministrar, eu tenho certeza que vai ser ordenança tua. Muito obrigado já, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 9. Nós vamos ler dois versículos, o 16 e o 17. Essa palavra está no meu espírito já há uns 6 meses. Eu preguei ela semana passada na minha igreja e estou falando sobre ela a segunda vez aqui para vocês. Diz assim: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Vamos ler mais uma vez. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Amém. Você pode sentar. Amados, nós estamos vivendo em um tempo muito delicado da igreja. Nós estamos vivendo um período na igreja dos últimos dias, onde nós precisamos estar muito atentos. Porque tudo se tornou normal e comum no nosso meio. Se tornou comum estar aqui na igreja, hoje, domingo pela manhã, mas à tarde nós estarmos envolvidos, misturados e com as mesmas características das pessoas que nós encontramos lá fora. É normal ser crente na hora do culto, mas é normal também agir como um mundano quando o culto acaba. Nós estamos vivendo em um tempo onde está difícil ser igreja, porque daqui a pouco nós não vamos mais saber quem realmente é crente e quem não é. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que no meio do ambiente de trabalho, no meio da idolatria, sai do meio da feitiçaria, Deus ensina a Abraão como ele deveria viver, até que os descendentes de Abraão, mais uma vez, se rendem ao pecado e vão parar dentro do Egito, mesmo quando Deus disse que não era para ir. O problema, irmãos, de nós nunca conseguirmos viver a transformação e a vida que Deus tem para nós, é porque nós fomos desobedientes. A grande questão é que Deus já deu toda a condição, Deus já falou de toda a vida que viveríamos se obedecêssemos a Ele, mas nós sempre estamos achando que aquilo que temos, aquilo que queremos, aquilo que pensamos é melhor do que aquilo que Deus disse. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar hoje que caem por terra as fortalezas da nossa mente e nós vamos passar a amar aquilo que Deus diz sobre nós. Nós vamos passar a amar a palavra de Deus a nosso respeito. Nós vamos passar a amar o que Deus falou sobre o nosso futuro. E agora aquele povo que está no Egito passa 430 anos cativos dentro de uma cultura pagã. Lá em casa, quando vovó era viva, nós tínhamos o costume de celebrar o Natal em família. Vinha todos os filhos. Vovó teve 18 filhos. Não tinha televisão.
juntava toda a família. Era aquela festa, era aquela farra lá em casa nas festas de final de ano. Teve um ano que nós nos juntamos, fora o leitão que assaram 20 frangos. Já viu que eu sou assim, né, gente? Era uma festa, era a cultura de celebrar o Natal junto. Mas vovó morreu. Se passaram aí 15 anos. Sabe como é que é o Natal lá em casa hoje? Eu viajando, minha mãe faz a ceia. Antigamente, vovó só deixava comer depois de meia-noite. Era ou não era assim na sua casa? E eu sempre gordinho na beira da mesa, querendo comer, vovó brigando comigo. Mas hoje, terminou de fazer, 10 horas já está todo mundo comendo. Aleluia! Mas fica a pergunta aqui, irmãos. O que fez 15 anos mudar uma cultura familiar? O esquecimento, a rotina, a correria da vida, a desunião da família, a morte, o luto, as brigas, as perdas, fez com que uma cultura de anos se perdesse em 15 anos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquele povo que era hebreu, que tinha recebido a cultura dada por Deus a Abraão, entrou no Egito hebreu. 430 anos depois, saíram do Egito egípcios. E eu posso te provar. Eles saíram do Egito, caminharam 50 dias no deserto. Quando chegaram no Sinai, Moisés sobe, porque Deus o chama, porque Deus queria falar com Moisés. Enquanto Deus está falando com Moisés, lá embaixo o povo constrói 2 bezerros de ouro. Sabe por quê? Não eram mais hebreus, eram egípcios. Tem gente que diz, eu sou crente, mas não é egípcio. Tem gente que diz, eu aceitei a Jesus, mas não aceitou, porque aceitar Jesus não é levantar a mão e dizer, Jesus, eu te aceito. Aceitar Jesus é quando você no seu trabalho, na segunda-feira, depois de um domingo de culto, consegue recusar a sonegação. Consegue recusar a proposta de adultério. Consegue recusar a prostituição. Consegue recusar a pornografia. Consegue recusar o pecado. Ser cristão não é aceitar Jesus aqui, porque nós achamos que a nuvem de testemunhas está aqui. A nuvem de testemunhas inclui anjos e demônios. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Tanto que Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, não é confessar com a boca, porque Jesus disse o seguinte, vocês com a boca dizem Senhor, Senhor, mas o coração de vocês está distante de mim. O que Ele quer não é que digamos com os nossos lábios aquilo que o nosso ego quer dizer. Mas Ele está esperando de nós atitudes que falem mais alto do que os nossos lábios. Ele está esperando de nós uma postura que seja mais pronunciativa do que aquilo que a nossa boca pode fazer. E a grande questão do povo foi essa. Em 430 anos de cativeiro, eles ficaram totalmente à mercê, expostos aos deuses do Egito, à cultura do Egito, aos ídolos do Egito, ao modo de viver do Egito. E agora Deus tira esse povo do cativeiro e os faz caminhar pelo deserto. E nesse caminho pelo deserto, esse povo que constrói 2 bezerros de ouro não tinham condições de viver sem orientação. Então Deus chama Moisés e dá 10 instruções de como o povo deveria viver. Só que Moisés, quando olha para o povo, diz assim, só 10 instruções não vai ser suficiente. Esse povo é muito idólatra. Esse povo é muito feiticeiro. Esse povo é muito enganador.
Esse povo é muito impuro. Irmãos, e nós somos assim também. A primeira oportunidade que temos, nós caímos. Não se sinta ofendido por mim com essa palavra, porque essa é a nossa realidade. Glórias a Deus eterno. E agora Moisés vai lá e pega dos 10 mandamentos, cria um código civil com 611 parágrafos. Moisés estabelece agora um manual de como o povo deveria viver. Sabe por quê? Porque durante 430 anos eles esqueceram o que Deus disse a Abraão, o modo de viver que Deus deu a Abraão, e agora Deus está tendo que relembrá-los. Deus está tendo que ensiná-los novamente como viver da forma que Ele havia ensinado a Abraão. Agora Moisés é o líder, Moisés é o pastor, Moisés representa Deus, Moisés recebe 10 instruções de Deus, mas cria 611 leis. Agora Moisés está tentando ajustar o povo em um padrão de vida santo, em uma cultura celestial, na forma com que Deus queria que o povo vivesse. Moisés estava reeducando o povo, só que o povo começou a entender muito das normas que Moisés estabeleceu. Alguns começaram a se apegar muito naquilo que Moisés falou. Só que o tempo foi se passando. O povo saiu do deserto, o povo entrou em Canaã, Moisés morreu, Josué morreu, veio o tempo dos juízes, depois veio o tempo dos reis, Saul foi o primeiro rei de Israel, depois Saul morreu, veio Davi, depois veio Salomão. Irmãos, as culturas foram mudando, mas uma coisa que o povo não entendeu é que Deus não trabalha em tempos novos com moldes antigos. Vou repetir. Glórias a Ti, eterno. Uma das coisas que nós temos dificuldade de entender é que Deus não trabalha em tempos novos com moldes antigos. Louvado seja o nome do eterno Deus. Se passaram gerações, se passaram séculos, mas o povo estava apegado ao que Moisés havia escrito, mas não conseguiam ouvir, por exemplo, a voz dos profetas. Porque quando os profetas abriam a boca em Israel, eram perseguidos, eram levados à morte, eram torturados. O que adianta entender da lei de Moisés, mas não conseguir discernir a voz de Deus? O que adianta seguir à risca o que está escrito, mas não ter discernimento espiritual para entender seus próprios erros? Deus de poder e glória. Começaram a seguir a lei, começaram a seguir à risca o que Moisés havia escrito, eram juízes dos outros, condenavam aqueles que não praticavam, mas até que Jesus veio. Amados, Jesus mudou tudo, revirou tudo, fez uma reviravolta. Jesus, quando chega, o único público que nós vemos nas Escrituras que não é tratado com misericórdia são os fariseus. Jesus trata a prostituta com dignidade. Jesus trata a mulher do fluxo de sangue com dignidade. Jesus trata a viúva de Naim com dignidade. Ele toca no esquife, não poderia tocar, mas ele toca no esquife. Jesus trata todos os órfãos, viúvas, necessitados, gente que era escorraçada pela sociedade daquela época, ele trata com dignidade, mas os fariseus, que fingiam ser o que não eram, ele trata com condenação. Sabe qual é o público que Jesus trata com condenação, com juízo? Os fariseus. Aqueles que dizem ser o que não são. Deus de poder e glória. Ele diz: raça de víboras, hipócritas, Deus de poder. vocês são como sepulcro caiado. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão podres. Vocês amam a cultura de Moisés, mas vocês não conseguem entender o Senhor. Vocês oram em praça pública, vocês oram no meio do povo, mas na hora de ter misericórdia, vocês esquecem da lei de Moisés. Hipócritas!
Jesus começa a confrontar irmãos. Na época que Jesus veio exercer seu ministério, havia no templo em Jerusalém 10.000 funcionários. Sabe o que é ter uma igreja com 10.000 funcionários? O templo de Jerusalém tinham sacerdotes e levitas que serviam. Era uma estrutura onde 10.000 pessoas precisavam receber dela. Então os ministros do templo, eles só queriam saber do que o povo poderia entregar. Eles queriam que o povo vivesse da maneira como Moisés estabeleceu, por causa dos recursos financeiros que precisavam chegar ao templo para que tudo fosse mantido de pé. Só que Jesus veio e começou a destruir tudo. Glórias a Deus, aleluia. Na ocasião da viúva que entrega 2 moedas, nós interpretamos esse texto errado. Ele está sentado na frente do gasofilaço. Aquela viúva é uma das ofertantes daquela reunião. E quando ele entrega as moedas, ele diz: de todos que estão aqui, a oferta dela foi a melhor. Porque vocês entregaram o que sobrava. Ela entregou tudo o que tinha. Glórias a Deus. Presta atenção. Ele está fazendo um alerta aos sacerdotes e os levitas que estavam naquela reunião. Como pode ter no nosso meio alguém que não tem recursos para sobreviver? Quando ele diz, ela entregou tudo o que tinha, ele estava dizendo, em um templo com 10.000 funcionários, não pode haver uma viúva que entrega tudo que tem. Deus de poder e grande glória, louvado seja o Eterno. Jesus começou a tirar os olhos do que é físico. Jesus começou a arrancar a atenção, desconectar a atenção daquilo que é reputação. E ele começou a focar realmente na necessidade das pessoas. Ele veio trazer o reino. Amados, essas paredes aqui não são o reino. Glórias a Deus. A nossa reunião aqui não é o reino. Aleluia. Porque o reino é paz, justiça e alegria no Espírito. Glórias a Deus. Aleluia. Se na sua casa houver paz, alegria e justiça no Espírito, lá está o reino. Se no seu trabalho houver paz, justiça e alegria no Espírito, lá está o reino. Se no meio dos seus parentes há paz, alegria e justiça no Espírito, lá está o reino. Lá está o reino. Sabe por quê? Existem igrejas que não têm paz, nem justiça, nem alegria. Lá não está o reino. Jesus está ensinando que nem tudo que reluz é ouro. Jesus está ensinando que a roupa bonita que nós estamos usando não faz de nós os crentes que as pessoas acham que nós somos. Deus de poder e grande glória. Aleluia. Jesus está ensinando que esse perfume cheiroso que você está usando, esse relógio bonito que a gente tem, Jesus está ensinando que a forma como nós nos apresentamos não faz a menção da realidade que somos. Tem gente que parece ser, mas não é. E aqui em Mateus 9, ele está dizendo: eu sou a novidade. Eu sou as coisas novas. Aleluia. Eu sou o pano novo. Aleluia. Eu sou o vinho novo. Aleluia. Mas se vocês continuarem tendo a estrutura antiga, se eu vier sobre vocês, vocês serão destruídos. Eu sou a novidade. Eu sou o novo. Meu Deus. Mas se eu vier sobre vocês, vocês tendo uma estrutura velha, as coisas vão ruir. E ele está convencendo os fariseus, os hebreus, os judeus desse
o seguinte: Moisés foi um homem especial. Moisés é um homem digno de admiração. Moisés foi fundamental para a libertação do povo do Egito. Moisés foi fundamental para que a cultura dos céus entregue a Abraão fosse restaurada. Mas o ciclo de Moisés acabou e chegou o ciclo da graça. Chegou o ciclo do Cristo. Chegou o ciclo de coisas novas. Chegou o ciclo da restauração do Espírito de Deus no homem. Chegou o ciclo do poder de Deus no homem. Porque vocês estavam acostumados a serem visitados por pessoas especiais. O Espírito vinha sobre um homem especial no Antigo Testamento. Ele cumpria o propósito, o Espírito se retirava e voltava para Deus. Vocês estavam acostumados com visitação. Sabe como é a visita, gente? A visita, ela vai na sua casa por algum propósito. Nem que seja para almoçar. Tem visita que fica para o almoço. Aí ela vai esticando, fica para o café da tarde. Se for família, então, de raiz nordestina, aí fica bom, né, meu? Aí vai esticando mais um pouquinho, vai dando 7, 7:30. E o dono da casa fica: mas esse cedo vai embora? Mas ele está esperando a janta. Tem visita que é um pouquinho mais abusada, né? Mas a visita, ela vai, ela fica um tempo e ela vai embora. O povo estava acostumado com a visita do Espírito Santo. Por isso, que o diabo destruía povos inteiros. Por isso que o diabo destruía povos inteiros. Porque na antiga aliança, o Espírito Santo vinha e só visitava. Mas agora, sabe por que o diabo não pode nos destruir? Porque nós não somos apenas uma casa visitada. Nós somos uma casa habitada. Nós não recebemos só uma visita, mas agora Deus decidiu morar em nós. Deus decidiu habitar em nós. Deus decidiu fazer de nós a sua casa. Deus decidiu estabelecer em nós o seu reino. Jesus veio dizer: vocês estão acostumados com visita, mas chegou o tempo da habitação. Mas para que ele habite, a casa precisa ser arrumada. Para que ele habite, algumas coisas vão precisar ser arrumadas. Para que ele habite, a casa precisará ser limpa. Para que ele habite, você vai precisar ser limpo do fermento dos fariseus. Você sabia que no período de Páscoa, os judeus fazem um jejum de fermento? Porque Jesus diz: um pouco de fermento pode levedar toda a massa. E segundo essas instruções dadas por Moisés lá na saída do Egito, e segundo o que Jesus disse, no tempo da graça, no tempo das novidades, eu também faço esse jejum todos os anos. Fico sem fermento 7 dias. Depois fico sem trigo 33 dias. Porque eu tiro um tempo para lembrar que se houver fermento da religiosidade na minha vida, eu não consigo receber o novo. O povo sai do Egito, chega no Sinai. Quando eles saem do Egito, é celebrada a Páscoa. Quando eles chegam no Sinai, que Moisés recebe os mandamentos de Deus, eles celebram Pentecostes. Passam-se gerações, passam-se séculos. Jesus vem. Jesus dá essa palavra aos fariseus dizendo: vamos mudar a vida para receber o novo. E Jesus morre em Páscoa. Agora ressuscita 10 dias antes de Pentecostes. E no dia de Pentecostes,
o Espírito de Deus vem sobre os homens que estavam no cenáculo. No dia de Pentecostes de Moisés, na primeira celebração, o que veio foi a nova maneira de viver. Agora, em Pentecostes de Jesus, veio o Espírito nos habilitando a viver a cultura dos céus. Irmãos, eu recebi essa palavra do Senhor. Eu tive essa revelação. Eu disse: Deus, tem mais coisas em secreto que eu preciso saber. E eu fui em busca de saber como era feito o odre. E o odre, ele é feito do couro de um animal, geralmente de estimação. Então, para você ter um odre, nós não estamos falando do tempo de hoje, onde tudo é comercializado. Nós estamos falando num contexto onde tudo precisava ser fabricado em sua própria casa. Então se pegava um animal que fazia parte do seu rebanho, que era quase um animal de estimação. Você matava o animal para poder fazer o seu odre. Só que o odre é caro, porque ele é feito do couro de animal e um animal tinha que morrer para ele ser feito. Então era muito caro, custava muito, tanto financeiramente como emocionalmente. Então o odre, ele era uma peça cara, mas o odre ficava velho. E eu, da minha maneira estúpida de pensar, achava que o dono do odre jogava o odre fora. Mas não. Por ser uma peça cara e por ter que matar um animal para se fabricar, o dono do odre restaurava o odre. Até porque, às vezes nós pensamos que coisas novas é aquilo que nós compramos de novo. Mas, na cultura dos céus, coisas novas nem sempre é o que é comprado novamente, mas é aquilo que é restaurado. Glória a Deus. Vou repetir. Às vezes coisas novas não é o que é comprado de novo, mas é aquilo que é restaurado. Sabe por quê? Porque você é caro e Deus não abre mão de você. Você custou a morte do Cordeiro. Você custou o derramamento do Filho primogênito. Você custou um sacrifício de sangue. O que te pagou não foi ouro nem prata, mas o que te pagou foi o sacrifício salvífico de Cristo na cruz. Ou seja, quando você vira um odre velho, Deus não abre mão de você. Sabe o que torna o odre velho? Vou te explicar. Eu trouxe uma imitação do odre. Era uma garrafinha assim, que quando cheia virava uma bolsinha, onde se pode colocar vinho, água, leite, azeite. Mas o odre geralmente era usado para colocar o vinho. O couro tem uma capacidade de se esticar. Então, quando se fazia o vinho, colocava ele dentro do odre, e quando ele estava dentro do odre, ele fermentava. E a fermentação do vinho fazia com que ele crescesse. Ele tinha uma quantidade, mas porque estava fermentando, ele aumentava por causa do processo da fermentação. Então o odre precisava ter uma capacidade elástica para que, conforme o vinho fosse crescendo, ele fosse se esticando para tomar o molde, a forma que o vinho tomaria. Quando que o odre fica velho? Quando ele resseca e ele fica do formato que o vinho deixou. Eu não sei quantas aqui já tiveram bolsa de couro, mas a bolsa de couro que fica guardada sem usar, ela fica dura. E você precisa socar ela para que ela amoleça. Só que o odre, ele fica duro de tal forma que ele parece uma madeira.
Então o que o dono do odre precisa fazer? Ele precisa colocar o odre dentro de uma nascente, de um rio. E o odre fica amarrado em uma pedra nessa nascente por um período de 6 meses, recebendo a hidratação das águas. Aleluia! O Espírito Santo, um dos simbolismos dele é a água. Nós somos os odres. Só que tudo que nós vivemos até aqui nos tornou odres velhos. Nós nos acostumamos com o mover de Deus. Nós nos acostumamos com a palavra de Deus. Nós nos acostumamos com o ministério que exercemos. Nós nos acostumamos com situações ruins. Irmãos, nós nos acostumamos com a família ruim. Nos acostumamos com filhos rebeldes. Nos acostumamos com a miséria. Nos acostumamos com tantas situações penosas. Mas chega uma hora que Deus está dizendo: eu quero fazer coisas novas na sua vida. Mas você se acostumou com o velho. Não, pastor, porque você não sabe, em 2010 eu tinha muito dinheiro. Porque em 2005 eu tinha uma empresa, tinha muitos funcionários. Não, porque o meu casamento era muito bom no início. Era, disse bem, era. Você era rico. Você era dono de uma empresa com muitos funcionários. Porque agora Deus quer fazer algo extremamente novo. E quem sabe, infinitamente maior. Mas a gente se acostuma. Se acostuma com simpatia. Veio da feitiçaria, mas trouxe a simpatia junto. Fui fazer, oramos e tudo mais. No final a irmã: epa, deixa que eu abra a porta para você voltar. Eu falei assim: irmã, em nome de Jesus. Vinho novo, irmã. Essa suspensão. Eu volto você abrindo a porta ou não. Crente não coloca o nome da pessoa amada. Pega não, pastor, tem mistério aí. Deixa o outro ficar mais um pouquinho na água. Crente não coloca o nome da pessoa amada na maçã com mel, irmãos. Em nome de Jesus. Crente não consulta horóscopo. Crente não tem signo. Crente não acredita nisso. Isso é coisa de feiticeiro. Deixa eu ler meu horóscopo aqui no jornal para ver a minha sorte do dia. Não sai tu com o leão da tribo de Judá na tua frente. Uma vez eu ministrei um casal de crentes, mas o diabo entrou e ela passou a acreditar em horóscopo. E um dia ela leu no jornal que o signo dela não batia com o signo do marido. A partir daquele dia ela nunca mais conseguiu ter relação sexual com ele. Crente acredita na palavra de Deus. Irmãos, eu estou tão decepcionado esses dias. Eu ministrei mais 4 pessoas semana retrasada. E essas 4 pessoas me falaram coisas parecidíssimas. Tem um rapaz aqui do bairro que cobra R$80 para fazer trabalhos de feitiçaria. O que você precisar é só comprar o material, pagar R$80 que ele faz. Ai, pastor, na igreja demora muito. Eu falei: sua feiticeira! Aleluia, Jesus! Nada te separa desse homem. Nada te diferencia dele. Tem roupa de crente, anda como crente, mas
mas quando quer vitória vai fazer feitiçaria. Eu tenho orado, Senhor, manda fogo. Manda fogo, manda fogo, manda fogo. Mostra que o Senhor é Deus. Manda fogo, porque igreja é lugar de poder, igreja é lugar de cura, igreja é lugar de libertação, igreja é lugar de transformação, igreja é lugar da revelação de Deus, igreja é lugar da manifestação do poder de Deus. E eu tenho orado, Senhor, faz dos nossos cultos de fogo. Onde o enfermo entra doente e sai curado. Onde a pessoa entra e sai restaurada. Então você precisa se arrepender profundamente. Você precisa se arrepender profundamente. Irmãos, nós precisamos nos arrepender profundamente. Porque Deus está fazendo coisas novas. Deus quer derramar coisas novas. Mas nós estamos com as estruturas passadas, antigas. Nós estamos condicionados ao velho. Ah, meu irmão, você vem para a campanha de libertação às 7 semanas, mas não para de murmurar. Não deixa de ser maledicente. Não consegue perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você não acorda, hoje eu senti de perdoar quem me ofendeu. Não, você acorda dizendo, hoje decidi perdoar quem me ofendeu. Ah, Deus, arranca de mim a pornografia. Não, é você que para de ver a pornografia. Deus, eu vou nessa campanha que eu quero uma porta de emprego. Irmãos, o caso do irmão ali foi sobrenatural. Ser chamado para trabalhar numa empresa onde ele não colocou currículo. Mas o irmão colocou currículos em outros lugares? Colocou um só? Vários, né, irmão? Sabe por quê? Porque oração inclui ação. Dele foi milagre. E louvado seja Deus por isso, porque Deus faz. Mas tem gente que quer emprego, mas dorme até meio-dia, não ora, não lê Bíblia, não jejua, não busca Deus, não envia o currículo, só murmura, só suga o pai, só suga a mãe, só suga o marido, só suga a esposa. Ei, meu irmão, a libertação começa com a sua ação. Não, porque o inimigo está furioso. Realmente. Ah, eu não sei porque o meu marido gosta mais do bar do que de casa. Também, o copo novo é para visita. A toalha nova é para visita. Ela não é assim. O abençoado chega em casa, não tem 1 minuto de paz. Você vai ver televisão, é a mulher reclamando. Você vai tomar banho, a mulher reclamando. E é isso, e é aquilo, e é aquilo outro. Pelo menos no bar, ele se refresca. Tem os amigos, os colegas lá. Fala-se daquilo que quer. E não precisam ficar ouvindo ninguém o tempo todo. Aí você vem para a campanha de libertação. Deus, tira meu marido do bar. Deus está dizendo, primeiro eu tenho que tirar o espírito de chatice de você. Meu Deus! Maravilha, Senhor! Deus, meus filhos são muito rebeldes. Você sabia, irmã e irmão, que você não está criando seus filhos para você? Porque tem pai e mãe que cria os filhos para si mesmo. E às vezes você não sabe por que seu filho é rebelde, mas a explicação está na dependência emocional que você criou deles. E que eles criaram de você. A única coisa que quebra a dependência emocional é a frustração.
Talvez a rebeldia dos seus filhos seja Deus frustrando a dependência emocional para te ensinar a pô-los para fora do ninho. Deus tem poder de glória. Filho, sabe por que às vezes você se frustra com seu pai? É Deus dizendo: ei, te criei para ser pai também. Te formei para ter família também. Te formei para ser provedor da sua casa também. A libertação inclui um tempo submerso nas águas. Tenho até 2 horas, então estou tranquilo. Estou brincando, já começa a terminar. Eu lembro de Esther. Esther foi uma das virgens do Império Persa que foi levada para o palácio para ser preparada para se apresentar diante do rei por causa da rebeldia de Vasti. Só que Esther foi preparada para estar na presença do rei. Agora você vai grudar nesse pé. O livro de Esther diz que ela foi mergulhada na mirra durante 6 meses antes de se apresentar ao rei. Aleluia. Pode me usar, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Ah, Deus, me leva às nações. Ah, Deus, eu quero liderar um ministério. Ah, Deus, me usa na minha casa. Ah, Deus, a partir de mim começa uma obra no meu marido. Ei, Deus vai te usar, mas antes 6 meses mergulhado na água, na mirra. Água e mirra, água e mirra, água e mirra. Água e mirra. A gente canta: eu quero estar na mirra. A mirra já arde, irmão. A gente já canta que quer estar na mirra ardente. Sabe como se limpa um chofar? Vocês sabem o que é um chofar? Uma trombeta? Chifre de um antílope? Se limpa um chofar com água fervendo e com mirra. Quando se toca o chofar, ele simboliza a voz de Deus. Aleluia. E o salmista diz que nós somos a trombeta de Deus. Para ecoar a voz de Deus em mim e através de mim, água e mirra. Água e mirra. Mas não é 1 mês, não é 2 meses, não é 3 meses, não é 4 meses, não é 5 meses, é 6. Talvez você diga: mas eu já fiz 3 campanhas, meu irmão, falta no mínimo 3. Mas eu vim para o culto já há 6 anos. Não me interessa, falta o tempo que for necessário para que seu odre amoleça e para que a carne morta saia de você. E o odre está aqui, ó, dentro da água. Já tentaram até tirar ele da água, mas ele tem o tempo necessário para estar aqui. Deus, essa prova está muito difícil. Prova é sinal de libertação. Deus, essa luta está muito difícil. Esse deserto está muito difícil. Deus, está muito difícil suportar isso. Libertação, libertação, dentro das águas, dentro das águas. A tua prova te aproxima de Deus. A prova te amolece. A prova te faz ser coberto de água. A prova faz com que você esteja submerso na mirra. A prova faz de você completamente rendido ao agir de Deus. Amado, se não houver prova, na nossa vida, a gente relaxa. Quantos aqui vieram todos os dias da campanha? Levante sua mão assim, quero te ver. Provavelmente tem prova aí. Prova! Porque prova te força a estar no centro da vontade de Deus. A gente não gosta de prova, não é verdade? Mas se você tivesse uma cobertura lá no Peron, em Cabo Frio, uma lancha, se você tivesse agora 100 mil na sua conta, provavelmente não estava aqui.
estaria na cobertura. Dentro da lancha, talvez, com água de coco, camarão. Aleluia. Deus nos conhece. Teu Deus te conhece. Teu Deus sabe quem você é. Teu Deus conhece teu coração. Teu Deus conhece a estrutura desse odre. Teu Deus conhece teus pensamentos. Ele sabe o tempo que você precisa de águas. Ele sabe o tempo que você precisa de águas. Mas sabe o que é mais interessante? Eu lembro do relato de um irmão que estava em outra nação e ele sofreu, a nação sofreu um maremoto. Só que ele estava mergulhando, ele estava turismo e estava mergulhando. Houve um maremoto, destruiu a cidade, mas ele que estava dentro das águas não sentiu. Quem estava fora das águas morreu. Ele que estava dentro viveu. Eu tenho uma rema. Às vezes nós fugimos das águas, mas se Deus está conosco nelas, é o lugar mais seguro para se estar. O odre foi amolecido. O odre recebeu a hidratação das águas. Agora sim, pastor Antônio, pode vir pegar o odre? Pode vir. O odre foi amolecido. O dono do odre pega o odre e o pendura em um lugar estratégico. O odre está amolecido. Ele continua no formato antigo, porém amolecido. Sabe o que o dono do odre faz? Aleluia, Jesus. Está se vendo no odre? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Socou um lado, virou o outro. Glórias a Deus. Ai, Deus! Ainda está duro. Aleluia, Jesus. Tem ressentimento. Glórias a Deus. Ainda falta liberar perdão. Ainda ama o Aleluia. Glórias a Deus. é incrédulo. O que mais? Pensa aí, pensa aí. Pensa aí, pensa sobre você. Cuidado, é sobre você, não é sobre o irmão, não. Ó, esse processo é em você. Pensa. Olha que boa. Deus em você. Senhor, será que o Senhor quer me matar? Deus está dizendo não. Eu estou te amolecendo. Senhor, já não basta? Não, porque a qualidade do vinho é melhor. Aleluia. Quanto maior a qualidade do vinho, maior a fermentação. Então seu odre precisa ter uma capacidade elástica maior ainda. Então, Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. o Espírito Santo hidrata, o Espírito Santo amassa para te fazer novo.
para tirar de você os carrapichos, para mudar a sua mentalidade. Talvez você diga, pastor André, eu queria tanto uma palavra de vitória. Essa é a vitória. Aleluia! Porque todo é o homem que junta tesouros onde a traça corrói. Todo é o homem que preserva a sua reputação. Ainda que eu tenha que perder a reputação para ser um odre novo, eu estou disposto, Senhor. Não se embriagueis com o vinho deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele faz essa comparação do vinho, da embriaguez, do vinho e o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele nos controla. O vinho controla e enlouquece. O Espírito Santo controla e nos leva para o destino certo. Quantos aqui na época de trevas iam para os rock da vida e não sabia nem como chegou em casa? O Espírito Santo faz o mesmo. Senhor, não quero ir, mas você vai. Senhor, não quero ir, mas você vai. Senhor, não quero ir, mas você vai. O Espírito Santo nos controla, nos domina. O Espírito Santo agora está no controle, na direção da nossa vida. O Espírito Santo nos guia. E Jesus diz: vinho novo. Um detalhe sobre o vinho. A uva, quanto que é o quilo da uva? O quilo da uva. As irmãs aí do hortifruti. O quilo... 9? Aqui está mais barato do que lá. Um dia desse eu paguei R$16 um quilo de uma uva. R$4 meio quilo, então não. Tem alguma coisa errada? Depende, a minha é uma uva, aquela grandona também. R$8. R$16. Hoje, R$8. R$500. Mas isso aí, vamos trabalhar com essa uva de R$500? Vamos pela fé trabalhar num negócio superior, né, gente? Mas ainda assim, no ano passado, eu fui no lugar que estava vendendo um vinho de R$40 mil. Gente, nem eu estou valendo R$40 mil. R$40 mil. Eu disse, Senhor da glória, você deve beber esse vinho e a sua vida deve mudar. Porque você, a partir daquele momento, você se torna uma pessoa muito próspera. Mas brincadeiras à parte, o que transforma uma uva de 8, de 16, de 500 numa garrafa de 40 mil? O processo da pisa. Já tem máquinas que espremem as uvas para a produção do vinho. Mas o vinho artesanal, ele fermenta até 7 vezes mais, por causa da bactéria que tem no pé quando a uva é pisada. Deus podia ser um pouco mais leve, né? Não. Mas esse processo está te enriquecendo. O processo que você está vivendo está te enriquecendo, está te transformando, está te aprimorando. Agora, odres novos, vinhos novos, tempo novo. É difícil, né? É difícil, irmãos. É difícil ser cristão. Algumas
Algumas pessoas dizem assim, não é fácil ser crente. Me diga onde, talvez numa ilha deserta. Mas aqui, lá em São João de Meriti, é difícil ser crente. Lá na minha casa, é difícil ser crente. Quantos aqui tem mãe viva, tem contato com ela? Às vezes é difícil ter mãe, né? Ainda que ela não more com você. Às vezes tem uma faísca. Mas o crente ele honra a mãe. Glórias a Deus. O crente ele honra o pai. Glórias a Deus. A esposa crente honra o marido. O esposo crente honra a esposa. Os pais crentes honram os filhos. Ovelha crente de verdade honra os pastores. Pastores crentes de verdade amam as ovelhas. Ainda que isso destrua seu odre velho e te faça um odre novo. E aí, irmãos? Passei 5 minutos. E aí? Um sonhador se tornar um realizador? Um idealizador se tornar um realizador? A perseverança. Não desista. Não jogue a toalha. Não saia desse casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus sonhos. Não pare de orar. Não desista da cura. Não abra mão do processo. Porque é esse processo que vai te enriquecer. Eu não tenho o que fazer depois disso. Eu só posso orar. Uma irmã lá da igreja me questionou. Toda vez que você prega, que você faz o apelo, eu venho à frente. Mas eu estou com vergonha. Toda vez eu vou ter que ir. Eu perguntei a ela, você trabalha, irmã? Trabalho. Você recebe todo mês? Ela disse, recebo. E você saca o dinheiro todo mês? Ela disse, sim. Então tem que estar com vergonha de receber de Deus toda vez. Sempre que você me ouvir pregar, você vai me ver chamando as pessoas na frente. Eu vou dizer por quê. Porque é como um ato profético. Porque tem gente que está sentada aí que talvez não se identificou com a palavra. É um direito seu. Mas como é um direito meu, impor as mãos e abençoar quem se identifica. Aleluia. Aí no seu lugar, é como se você estivesse na posição do odre velho. Fica até difícil continuar no lugar depois dessa, né? E aqui na frente, os corredores, o fato de você sair do seu lugar, você vai estar dizendo para mim, para os pastores, para o seu irmão do lado, para Deus, para anjos, demônios e para você mesmo, que é o mais importante, para você mesmo. Eu quero ser um odre novo. Você que quer, sai do seu lugar, por favor.
Se conecte com o céu. Se conecte com o céu. Se conecte com o céu. Se conecte com Deus. Olhe para Ele.
Em nome de Jesus, você vai terminar o que você começa. Em nome de Jesus, você vai conseguir se firmar na casa do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa hora que você vai experimentar a novidade de vida do Senhor. Sentimentos, emoções profundas que eu não vi, seus pastores não viram, mas Deus vê. Deus sabe que está aí. Tristeza profunda, não dá a alegria do Senhor. Nós declaramos nessa hora que no vinho do Senhor há abundância de alegria, porque o salmista diz: unge minha cabeça com óleo e o meu corpo se transformará. Que o jugo caia por terra nessa hora, que a opressão caia por terra nessa hora, que as amarras caiam por terra nessa hora, que as ataduras caiam por terra nessa hora. Unge minha cabeça com óleo, unge nossa cabeça com óleo, Senhor. Unge-nos, unge-nos, que o nosso pai se transportará. Haverá riso, haverá júbilo, haverá festa, haverá regozijo do Senhor. Por isso nós declaramos nessa hora: a fidelidade de Deus nos alcança neste lugar. A fidelidade de Deus nos alcança neste lugar. O que o remédio não conseguiu sarar, o que o médico não conseguiu sarar. O médico dos médicos está aqui. Senhor, o vinho novo do Senhor. Beba deste vinho, beba deste vinho. Oh, beba e receba. Beba e receba. Eu bebo e recebo.
Vocês conseguem chegar? A poder do teu nome, Jesus, nós vamos cantar essa música juntos. Aqui na frente. Não saia daqui. Nós vamos cantar essa música juntos. E eu vejo o Senhor nos colocando em mesas lindas, irmãos. Eu via mesas lindas, mesas lindas. E o Salmo 23 fala sobre Davi como pastor de ovelhas. E quando ele diz, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, ele estava falando da vegetação que machucava as ovelhas. O pastor ia na frente, ia capinando as veredas, os caminhos, ajuntava o mato selvagem, ateava fogo nele, atirava fogo nele. E enquanto o mato selvagem que feria a ovelha, o que ia ferir, queimava, a ovelha comia do pasto e bebia das águas tranquilas, recebia bálsamo em sua cabeça, e a alegria era imediata, o cálice transbordava.